Vamos lá, hora de verificar se você aprendeu os conteúdos com que trabalhamos nas últimas aulas. No texto 2, ocorre a presença do vocábulo cidadãos, corretamente grafado no plural. A opção abaixo, em que há uma palavra com essa mesma terminação erradamente empregada, é. Vai lá, pausa o vídeo, tenta responder e continue aqui comigo para ver se você acertou. Então vamos à correção. Na letra A, nós temos as palavras anciãos e aldeãos. Muito cuidado com estas duas palavras, porque ambas admitem três formas de plural. A palavra ancião pode fazer o plural como anciãos, anciões ou anciãs. O mesmo vale para a palavra aldeão, que admite também três possibilidades de plural: aldeãos, aldeões ou aldeãs. Portanto, na letra A, as duas possibilidades estão corretas. Na letra B, nós temos as palavras anãos e pagãos, ambas escritas corretamente. A palavra anão admite dois plurais em língua portuguesa. Nós podemos dizer anãos ou anões. Já a palavra pagão admite apenas um plural, que é a forma pagãos, prevista na opção B. Portanto, na letra B, as duas palavras estão pluralizadas de forma correta. Na letra C, nós temos as palavras corrimãos e afegãos, ambas corretas. Só presta atenção no seguinte: a palavra corrimão admite dois plurais. Você pode dizer corrimãos, como pode dizer também corrimões. Já afegão só admite um plural, que é a forma afegãos, prevista na opção C. Na letra D, nós temos o plural cristãos, que está perfeitamente empregado, só se admite um plural para a palavra cristão, que é a forma cristãos. Porém, o plural de balão não é balões. O plural de balão se faz como balões. Portanto, na letra D, nós temos um erro gramatical. E na letra E, nós temos vulcãos e vilãos, que estão perfeitamente empregados. Só preste atenção no seguinte: a palavra vulcão admite dois plurais. Nós podemos pluralizar vulcão como vulcões ou vulcões. Já vilão admite três plurais. Estão corretos vilãos, vilões e vilãs. Portanto, a que apresenta erro de formação de plural é realmente a letra D. Vamos a mais uma questãozinha sobre formação de plural dos substantivos compostos. A forma correta de plural dos substantivos compostos mico-leão dourado e ararinha azul é... Vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder e continua aqui comigo para ver se você acertou. Bom, então vamos lá. Comecemos com a palavra mico-leão dourado. Observe que a palavra mico-leão dourado é um substantivo composto formado por três elementos, sendo eles um substantivo, mico, outro substantivo, leão, e um adjetivo, dourado. Partindo da forma básica mico-leão, que é um substantivo composto formado por dois substantivos, nós teremos duas possibilidades de plural. Quando o substantivo é composto por dois substantivos, nós temos duas possibilidades. Podemos formar o plural pluralizando apenas o primeiro substantivo ou pluralizando os dois substantivos. Assim, podemos dizer micos-leão, como podemos dizer também micos-leões. E, ao agregarmos o adjetivo dourado à base mico-leão, nós vamos ter que, obrigatoriamente, pluralizar o adjetivo, uma vez que substantivos compostos formados por substantivo e adjetivo têm os dois elementos variando para o plural. E aí você deverá lembrar que o substantivo composto ararinha azul é formado por um substantivo, ararinha, arara no diminutivo, seguido de um adjetivo. Substantivos compostos formados por substantivo e adjetivo têm os seus dois elementos obrigatoriamente flexionados. Então, o correto é ararinhas azuis. E assim, a nossa resposta é a letra E. Mais uma questãozinha de formação do plural dos substantivos para você ficar fera. Vamos lá. Em relação ao plural dos substantivos, assinale a alternativa correta. Agora é a sua vez. Pausa o vídeo, tenta responder e permaneça aqui comigo para acompanhar e ver se você acertou.
Então vamos lá, na letra A. Para pagar uma promessa, a senhora subiu de joelhos os degraus da catedral. Nós temos claramente aqui um erro de flexão do substantivo no plural. É a palavra degraus. O substantivo degrau termina em ditongo. E para fazer no plural, basta acrescentar o S. Então o correto é degraus. Na letra B, os novos escrivões serão nomeados na próxima segunda-feira. Nós temos também um erro de flexão. O substantivo escrivão não faz o plural como escrivões. O plural de escrivão é escrivães. Letra C. Os cidadãos votaram e elegeram aquele candidato para presidente. Erro crasso de formação de plural. Cidadão faz o plural como cidadãos. Na letra D, a professora preferia usar gizes coloridos para explicar a matéria na lousa. Não temos nenhum erro de flexão de plural. A palavra giz é um substantivo terminado em Z, e substantivo terminado em Z faz o plural acrescentando ES. Portanto, a flexão do substantivo giz está perfeita na letra D. Na letra E, o time de futebol recebeu muitos troféus na última década. Outro erro crasso de formação de plural. A palavra troféu é um substantivo terminado em ditongo, e por isso faz o plural acrescentando apenas o S. Assim, o correto é troféus. Troféus não existe. Portanto, a única opção em que não há erro de formação de plural é a letra D. Mais uma questão sobre formação de plural de substantivos terminados em ão. Vamos lá. Assinale a opção em que os dois vocábulos não fazem o plural da mesma forma. Pause o vídeo, responda e continua aqui comigo para ver se você acertou. Então vamos lá. Na letra A, nós temos os substantivos previsão e vazão, que fazem o plural da mesma maneira. O plural de previsão é previsões e o plural de vazão é vazões. Na letra B, região e população também fazem o plural da mesma forma. Regiões e populações. Na letra C, transmissão e situação também fazem o plural seguindo a mesma regra. Transmissões e situações. Mas observe a letra D. A palavra adoção também faz o plural como adoções. Mas cidadão é um substantivo que faz plural acrescentando apenas o S. Então o resultado é cidadãos. E na letra E, geração e contribuição fazem o plural da mesma forma. Gerações e contribuições. Portanto, a opção em que os dois vocábulos não fazem o plural da mesma forma é a letra D. Questãozinha sobre gênero dos substantivos. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo que pode ser acompanhado de artigo feminino ou masculino. Vamos lá. Pause o vídeo, responda e continua aqui comigo para ver se você acertou. Você que acertou vai entender por que eu vou começar a correção pela letra E. A palavra pane é um substantivo unicamente feminino. Então eu vou dizer sempre a pane. Na letra D, apendicite também é um substantivo feminino. É sempre a apendicite. Não confunda apendicite com apêndice. Apêndice é masculino, o apêndice. Mas apendicite é feminino, a apendicite. Na letra C, faringe é um substantivo feminino. Então o correto é dizer a faringe. Na letra B, picape é um substantivo feminino. A picape, assim que falamos, a picape. E na letra A, nós temos uma palavra que admite dois gêneros. Nós podemos dizer tanto a diabetes como o diabetes. Tanto faz você tomar a palavra diabetes como feminina ou tomar a palavra diabetes como masculina. Vai dar na mesma. Então a nossa resposta é a letra A. Questãozinha da Fundação Getúlio Vargas sobre substantivos coletivos. Nas frases abaixo, há dois substantivos sublinhados. Aquela frase em que o segundo desses substantivos é adequado ao coletivo anteriormente sublinhado é... Vamos lá, pause o vídeo, tenta responder e permaneça aqui comigo para saber qual é a resposta. E aí, respondeu? Encontrou a resposta? Então vamos lá. Letra A. Quando um batalhão se separa, os foliões ficam afastados uns dos outros. Aqui, o segundo substantivo, foliões,
não é adequado ao coletivo anteriormente sublinhado, batalhão, uma vez que batalhão é o coletivo de soldados. O coletivo de foliões é cordão. Na letra B, quando um cardume cai na rede, os peixes se debatem durante algum tempo. Aqui sim, o segundo substantivo é adequado ao coletivo anteriormente sublinhado. Cardume é de fato o coletivo de peixes. Portanto, já sabemos qual é a nossa resposta. Letra C. Quando um enxame se assusta, as hienas podem tornar-se agressivas. Enxame é o coletivo de abelhas, ao passo que o coletivo de hienas é alcateia. Você que aprendeu que alcateia é coletivo de lobos, presta atenção nisso. Alcateia não é apenas coletivo de lobos, é coletivo de animais ferozes. Então você pode ter uma alcateia de lobos, uma alcateia de leões, uma alcateia de hienas. Na letra D, quando uma biblioteca se incendeia, as estantes perdidas são irrecuperáveis. Biblioteca não é coletivo de estantes. Biblioteca é coletivo de livros. Quanto ao coletivo de estantes, no português do Brasil, nós não temos um substantivo coletivo específico para grupo de estantes. Mas, no português europeu, nós temos a palavra estantaria, que é um substantivo coletivo para estantes. Na letra E, quando chega uma junta, seus engenheiros são bem recebidos. Junta é o substantivo coletivo de médicos, credores, e não de engenheiros. Você pode chamar um grupo de engenheiros de turma. Portanto, a nossa resposta é, de fato, a letra B. Banca objetiva e suas questões gramatiqueiras. O plural dos substantivos compostos está correto em... Vamos lá, tentem responder e permaneçam aqui para ver se vocês acertaram. Vamos à correção. Na letra A, nós temos o substantivo composto amor perfeito, que é constituído por substantivo mais adjetivo. E substantivos compostos assim formados fazem um plural flexionando os dois elementos. Portanto, o correto é amores perfeitos. Na B, nós temos o substantivo composto vice-prefeito, que é constituído por uma palavra invariável, vice, seguida de um substantivo. Quando isso acontece, somente o substantivo faz o plural. Então, o plural de vice-prefeito é vice-prefeitos. A letra B está perfeita e é a nossa resposta. Letra C. O composto granfina faz plural apenas no segundo elemento. Por quê? Porque substantivos compostos formados pelas palavras bel, gran e grão, seguidas de substantivo, fazem o plural flexionando apenas o substantivo. Então, o correto é granfinas. E na letra D, vira-lata é um substantivo composto formado por um tema verbal, vira, seguido de um substantivo. E assim, apenas o substantivo deve ir para o plural. Então, o correto é vira-latas. Questãozinha de gramática sobre flexão do substantivo em gênero. Quanto ao gênero do substantivo, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder e continue aqui para ver se você acertou. Vamos então ao gabarito. Na letra A banca tomou o substantivo pavão, que não é um substantivo epiceno, ou seja, por mais que pavão dê nome a um animal, ele não é uniforme, do tipo epiceno. Ele tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Portanto, no masculino dizemos pavão e no feminino pavoa. Logo, na letra A, o feminino está correto. Na letra B, temos o substantivo pigmeu, que forma o feminino como pigmeia. É como europeu, que faz europeia, filisteu, que faz filisteia, giganteu, que faz giganteia, egeu, que faz egeia, e por aí vai. Na letra C, eles pegaram o substantivo rajá e colocaram o feminino correspondente rani. Está perfeito. Rajá é o masculino e rani é o feminino. Rajá é o nome que se dá a príncipe ou rei em estado indiano. Rani seria a princesa ou a rainha em estado indiano. E na letra D, sobrou o substantivo sandeu, que faz o feminino não como pigmeu. O feminino de sandeu é feito como judeu. Se judeu faz o feminino judia,
Sandeu fará o feminino sandia. Portanto, na letra D, o feminino está errado. Hora de praticar o que estudamos nas últimas aulas do nosso curso de gramática, plural dos substantivos compostos. Nos itens abaixo, foram relacionados 5 substantivos compostos com suas respectivas formas de plural. Aquele cuja flexão está em desacordo com a norma culta é. Vamos lá, pausa, tenta responder e permaneça aqui para saber qual é a resposta. Bom, vamos então ao gabarito. Na letra A banca tomou o substantivo composto público-alvo, que é constituído por 2 substantivos, substantivo público mais o substantivo alvo. Nós aprendemos em nossas aulas que quando o substantivo composto é formado por substantivo mais substantivo, há 2 possibilidades de plural. Primeiro, eu posso pluralizar apenas o primeiro elemento, deixando o segundo invariável. Então, eu posso dizer públicos-alvo, está correto este plural, ou, em geral, podemos pluralizar os 2 elementos. Só que preste atenção nesta palavra. Os dicionários e as gramáticas de língua portuguesa optaram para este substantivo composto apenas a primeira possibilidade de plural, que é a de flexionar o primeiro elemento. Portanto, público-alvo só tem uma forma de plural, que é esta, em que apenas o primeiro elemento é flexionado. Na letra B, nós temos o substantivo ex-pesquisador, que é constituído por uma palavra invariável no início, a palavra ex. Se esta palavra é invariável, em hipótese alguma, ela fará o plural. Portanto, o plural será marcado apenas no segundo elemento, pesquisadores. Logo, este plural está correto, ex-pesquisadores. Na letra C, eles usaram o substantivo composto extrema-direita, que é formado por um adjetivo, extrema, seguido de um substantivo, direita. E nós aprendemos em nossas aulas do curso de gramática que, neste caso, os 2 elementos vão obrigatoriamente para o plural. Então, o correto é extremas direitas. Vou pular a letra D e ver primeiro a letra E. Observe que na letra E nós temos o substantivo composto decreto-lei, que é formado por 2 substantivos, decreto e lei. Substantivos assim compostos podem fazer o plural de 2 maneiras, flexionando ou o primeiro elemento apenas, então eu poderia dizer decretos-lei, ou flexionando os 2 elementos, decretos-leis. Portanto, na letra E, o plural está perfeito. Então, galera, em regra, substantivos compostos formados por 2 substantivos fazem o plural de 2 maneiras. Ou eu flexiono apenas o primeiro substantivo, ou eu flexiono os 2 substantivos. Só que existem alguns substantivos compostos assim formados que tiveram o plural convencionado apenas de acordo com a primeira possibilidade, ou seja, flexionando somente o primeiro substantivo. É o caso de público-alvo, que, como você viu, só admite esta forma de plural. Seria uma exceção à regra. E outra exceção a esta regra é o substantivo composto ano-luz, que é formado por substantivo ano seguido de substantivo luz. Em regra, os 2 elementos poderiam ir para o plural, ou apenas o primeiro poderia ir para o plural, mas este substantivo constitui mais uma exceção. É a merda da exceção da língua portuguesa. O substantivo anos-luz, mesmo sendo composto de 2 substantivos, só admite um plural, que é aquele que se faz flexionando apenas o primeiro elemento. Portanto, o plural correto de ano-luz é anos-luz. Assim, a letra D está errada. Sabe aquela questão de gramática que ferra a vida do candidato? Eis um exemplo. De acordo com o gênero do substantivo, marque a alternativa incorreta. Veja o que eles fizeram. Em cada opção, eles tomaram 3 substantivos e, em seguida, apresentaram entre parênteses o gênero desses substantivos. Você deve marcar o que está incorreto. Vamos então ao gabarito. Na letra A banca afirma que os substantivos dó, apêndice e bode são substantivos masculinos. Está correto. Eu digo o dó, o apêndice e o bode. Dó é substantivo masculino. Eu devo dizer, estou com um dó imenso dela. Apêndice também é masculino. Não confunda apêndice com apendicite, que é feminino. Há apendicite, mas apêndice é masculino. E bode é masculino mesmo, porque existe o feminino correspondente, cabra. Na letra B, a banca afirma que os substantivos eclipse, herpes e guaraná são masculinos. Está correto, porque eu digo o eclipse, o herpes e o guaraná. Na letra C, eles afirmam que os substantivos sósia, alface e cal são femininos. Veja só, alface e cal são, de fato, substantivos femininos. É a alface. Da mesma forma, é a cal.
Cal é o nome que se dá àquele produto utilizado na construção civil. Usei a cal para pintar a parede, usei a cal misturada ao concreto. Então dizemos a alface e a cal. Já o substantivo sósia não é um substantivo que marca nele mesmo um gênero. Por essa razão, nós não podemos dizer que ele é masculino ou feminino. Isso acontece porque o substantivo sósia é uniforme. Ele tem apenas esta forma que pode ser aplicada ao homem ou à mulher. Então, quando aplicado ao homem, eu posso dizer meu sósia, mas aplicado à mulher, minha sósia. Estes substantivos são chamados de comum de dois gêneros. E desta forma, não podemos afirmar que ele é um substantivo feminino, uma vez que o que vai marcar o gênero não é a palavra em si, mas algum determinante que vai acompanhar a palavra. Portanto, na letra C, nós temos um erro. Na letra D, a banca afirma que eczema, formicida e telefonema são substantivos masculinos. Está perfeito. Eu digo o eczema, como eu digo o formicida. Não existe a formicida, é o formicida. Como dizemos também o telefonema. A propósito, substantivos terminados em ema são substantivos masculinos. O morfema, o fonema, o grafema, o monema, o problema, o telefonema. E na letra E, a banca afirma que sentinela, matinê e omoplata são femininos. Perfeito também. Eu digo sempre a sentinela, independente de minha referência ser a um homem ou a uma mulher. Então eu posso dizer ele é a sentinela da empresa, como posso dizer ela é a sentinela da empresa. Matinê também é um substantivo feminino, a matinê, e omoplata, que é um osso perto da clavícula, também é um substantivo feminino, a omoplata. Mais uma questãozinha sobre plural dos substantivos compostos que estudamos nas últimas aulas do nosso curso de gramática. Os substantivos compostos estão incorretamente pluralizados em... Pausa o vídeo e tente responder. Bom, vamos então à resposta. Na letra A, nós temos o substantivo composto teco-teco, que é uma onomatopeia com palavras repetidas. Nós aprendemos em nosso curso que substantivos onomatopeicos, constituídos por palavras repetidas, fazem o plural apenas no segundo elemento. Portanto, o plural teco-tecos está correto. Na letra B, eles colocaram o substantivo composto mão-boba, que é formado pelo substantivo mão, seguido do adjetivo boba. E nós aprendemos que compostos formados por substantivo mais adjetivo têm os dois elementos da composição pluralizados. Portanto, mãos bobas está correto. Na letra C, eles usaram a palavra abaixo-assinado, que é constituída por um advérbio, que é a palavra invariável por excelência, seguida de um substantivo. E substantivos compostos assim formados fazem o plural apenas no segundo elemento, no substantivo, uma vez que o advérbio é a palavra invariável. Portanto, abaixo-assinados está correto. Na letra D, eles usaram o substantivo composto mula sem cabeça, que é formado por dois substantivos, mula e cabeça, ligados por uma preposição. Substantivos assim compostos formam um plural flexionando apenas o primeiro substantivo. Portanto, pelo padrão culto da língua, o correto é o plural mulas sem cabeça. E vejam que aqui o plural está errado. Assim já sabemos qual é a nossa resposta. Por desencargo de consciência, vejam a letra E. Vira-lata é um substantivo composto formado por um verbo seguido de um substantivo. E apenas, neste caso, o segundo elemento faz o plural. Vira-latas. Vamos a mais uma questão sobre gênero dos substantivos. Um transtorno mental ocorre quando essas substâncias químicas estão desreguladas, apontam especialistas. A respeito de gênero do substantivo, o vocábulo destacado denomina-se... Vai lá, pausa o vídeo, tenta responder e fica aqui para ver se você acertou. Vamos ver então se você conseguiu chegar ao gabarito. O substantivo especialistas é um substantivo uniforme. Só tem esta forma, especialista. E a diferença de gênero não será construída no substantivo especialistas em si, mas será construída por meio de algum determinante ou de algum modificador. Então, se minha referência for a homens especialistas, eu vou dizer os especialistas. Agora, se a referência for a mulheres especialistas, eu vou dizer as especialistas. Nós aprendemos em nosso curso de gramática que os substantivos que não marcam o gênero na sua forma, mas por meio de determinantes diferentes, são chamados de comuns de dois gêneros. Portanto, nossa resposta é a letra A. Vamos lá, turma, hora de praticar
a matéria que estudamos nas últimas aulas do nosso curso de gramática. O nome substantivo cronista, quanto ao gênero gramatical, é classificado como comum de dois. Perfeito. Por que ele é chamado de comum de dois? Porque só tem a forma cronista, que serve para o homem e para a mulher. E a diferença será feita por meio de um determinante. O cronista para o homem e acronista para a mulher. Aí a banca pergunta: classificam-se também como comum de dois gêneros os substantivos constantes do par? Vamos lá, tenta responder e continua aqui para ver se você acertou. Vamos lá, turma. Na letra A banca colocou os substantivos jornalista e jacaré. Jornalista é um substantivo comum de dois, porque eu posso dizer o jornalista ou a jornalista para diferenciar o gênero do substantivo jornalista. Por outro lado, jacaré não é substantivo comum de dois, é um substantivo epiceno, uma vez que a diferença de gênero se constrói por meio das palavras macho e fêmea. Logo, a letra A não pode ser a nossa resposta. Na letra B, eles tomaram o substantivo pianista, que também é um substantivo comum de dois. Eu posso dizer o pianista ou a pianista para diferenciar o gênero. Porém, o substantivo cobra não diferencia gênero por meio de determinante, mas por meio das palavras macho ou fêmea. Então, eu digo a cobra macho ou a cobra fêmea. Logo, cobra, como jacaré, é um substantivo epiceno. Na letra C, a banca tomou os substantivos intérprete e jurista. Intérprete admite dois artigos para diferenciar gênero. Eu vou dizer o intérprete, numa referência a homem, ou a intérprete, numa referência a mulher. Jurista também é um substantivo comum de dois, pois eu posso dizer o jurista e a jurista para diferenciar o gênero. Portanto, na letra C, nós temos dois substantivos comuns de dois. Já sabemos qual é a nossa resposta. Mas, por desencargo de consciência, vejamos as demais opções. Na letra D, a banca usou os substantivos maestro e cônjuge. Maestro é um substantivo biforme. Tem esta forma, maestro, para o masculino e uma outra forma para o feminino, maestrina. Por outro lado, cônjuge é um substantivo uniforme, só que ele não é uniforme do tipo comum de dois gêneros. Ele é um substantivo uniforme sobrecomum, uma vez que ele só admite um determinante de um gênero, que é o artigo o. Assim, a estrutura o cônjuge serve tanto para homem quanto para mulher. Substantivo com este tipo de comportamento é substantivo sobrecomum. Na letra E, a banca usou os substantivos testemunha e indivíduo, que também são substantivos sobrecomuns. A palavra testemunha só admite um determinante de um gênero, a testemunha. Não existe o testemunha. Da mesma forma, indivíduo também só admite um determinante de um gênero, o indivíduo. Não existe a indivídua. Portanto, cônjuge, testemunha e indivíduo são substantivos sobrecomuns e não comuns de dois. Assim, a nossa resposta é, de fato, a letra C. Salve, turma! Vamos nós para mais uma questão sobre gênero dos substantivos. São substantivos exclusivamente do gênero masculino. Os vocábulos da assertiva? Vai lá, pausa o vídeo e tenta responder. E fica aqui para ver se você acertou. E aí, qual foi o gabarito que você encontrou? Vamos ver se você acertou? Na letra A banca usou as palavras alvará, aneurisma e libido. Alvará é, de fato, um substantivo masculino, o alvará. Aneurisma também é masculino, dizemos o aneurisma. Porém, libido é substantivo feminino, dizemos a libido. Portanto, a letra A, fora de cogitação. Na letra B, a banca usou as palavras omoplata, cólera e clã. Omoplata é substantivo feminino, é a omoplata. E isso já exclui a letra B como resposta. Mas vamos ver as demais palavras da letra B. A palavra cólera apresenta uma problemática em relação ao gênero, porque esta palavra pode apresentar, dependendo do contexto em que seja empregada, com dois sentidos. Cólera pode significar ira, raiva, e nesse sentido, cólera será um substantivo feminino, diremos a cólera, assim podemos dizer sua cólera o matará um dia. Cólera tem o sentido de ira, tem o sentido de raiva. Porém, cólera pode ser empregado também no sentido de doença, e neste caso, cólera é um substantivo ou masculino ou feminino. Então você pode dizer o cólera é uma doença que causa diarreia e desidratação, ou a cólera é uma doença grave. Cólera
como doença pode ser tanto masculino quanto feminino. Então, tomando essa palavra na opção B, nós até poderíamos considerar a palavra cólera como masculina, ou cólera. E clã também é um substantivo masculino, o clã. Na letra C, nós temos os substantivos echarpe, gengibre e telefonema. Echarpe é feminino, a echarpe, e isso já invalida a letra C. Gengibre é substantivo masculino, o gengibre, assim como é masculino o substantivo telefonema, o telefonema. Na letra D, temos estigma, agravante e cós. Estigma é masculino, o estigma. Agora, agravante é palavra feminina, é a agravante. Não se diz o agravante, como muitos advogados costumam falar por aí. Aliás, tanto agravante quanto atenuante são substantivos femininos. A agravante, a atenuante. E, finalmente, nós temos o substantivo cós, que é um substantivo masculino, o cós. E na letra E, a banca usou os substantivos eclipse, tracoma e puma. Eclipse é masculino, o eclipse. Tracoma, que é o nome de uma infecção ocular, também é substantivo masculino, o tracoma. E puma, que é uma espécie de onça, também é substantivo masculino, o puma. Portanto, na letra E, todos os substantivos são masculinos. E esta é a nossa resposta. Vamos lá, turma. Hora de treinar mais um pouco o que já aprendemos em nosso curso de gramática sobre substantivos compostos. Veja essa questãozinha da banca Consulplan. Em relação ao substantivo porta-voz, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder e continua aqui comigo para ver se você acertou. Vamos então ao gabarito. A primeira afirmativa é: quanto ao gênero, ele é biforme. Esta afirmativa está completamente equivocada. A palavra porta-voz não é um substantivo biforme. Este substantivo apresenta esta única forma que serve tanto ao masculino quanto ao feminino. E a diferença se faz por meio de algum determinante. É aquele substantivo uniforme que nós aprendemos chamar de comum de dois gêneros. Assim eu digo o porta-voz, numa referência ao homem, ou a porta-voz, numa referência à mulher. Portanto, a primeira afirmativa está errada. Segunda afirmativa, ele é composto por justaposição. Aí está perfeito. O que é um substantivo composto por justaposição? É aquele formado por palavras que se ligam sem que nenhuma delas perca qualquer elemento fonético, qualquer elemento gráfico. E quando nós observamos a palavra porta-voz, nós percebemos que a forma verbal porta e o substantivo voz permanecem intactos. Então nós temos aqui um substantivo composto por justaposição. A segunda afirmativa está correta. Terceira afirmativa, somente o segundo elemento vai para o plural. Aprendemos em nosso curso que substantivos compostos de verbo mais substantivo fazem o plural flexionando apenas o substantivo. Desta forma, o substantivo porta-voz, que é formado por um verbo porta mais um substantivo voz, fará o plural apenas no substantivo. Assim diremos no plural porta-vozes. Logo, a terceira afirmativa está perfeita. E a última afirmativa, o plural é feito do mesmo modo que guarda florestal. Veja, guarda florestal é um substantivo composto formado por um substantivo mais um adjetivo. E compostos assim formados fazem o plural nos dois elementos da composição. Então, o plural de guarda florestal é guardas florestais. Logo, esta afirmativa está errada, uma vez que porta-voz faz o plural apenas no segundo elemento. Assim, a nossa resposta é a letra A. Vamos lá, turma. Plural dos substantivos. Para a formação do plural dos substantivos, coloque C para correto ou I para incorreto e marque a alternativa verdadeira. Vamos lá, tenta responder e fica aqui comigo para saber se você acertou. Bom, vamos à correção. Primeira afirmativa. Plural dos substantivos simples. Regra geral, acrescenta-se S ao singular dos substantivos terminados em vogal e dos substantivos terminados em ditongo oral e ditongo nasal AN. Pensa comigo, se você pegar a palavra casa, é um substantivo terminado em vogal, o plural é feito com o acréscimo do S. Assim também, se você pegar a palavra chapéu, é um substantivo terminado em ditongo oral, fazemos o plural acrescentando apenas o S. E, se tomarmos a palavra mãe, teremos um substantivo terminado em an, que fará o plural acrescentando apenas o S. Portanto, a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa, plural dos substantivos terminados em R e Z
acréscimo de ES. Vamos ao teste. Se tomarmos o substantivo flor, é um substantivo terminado em R. Para fazer o plural, devemos acrescentar ES. O resultado é flores. Da mesma forma, se eu pegar um substantivo terminado em Z, raiz, o plural será feito com acréscimo de ES, raízes. Portanto, a segunda afirmativa também está correta. Terceira, plural dos substantivos terminados em N. Substituição do N por NS. Então, se você pegar a palavra homem para fazer o plural, nós substituímos o M pela terminação NS. Então, a terceira afirmativa também está correta. Quarta afirmativa, plural dos substantivos terminados em N. Acréscimo de S ou de ES, conforme o caso. Veja, por exemplo, o substantivo hífen, que termina em N. Há duas possibilidades de formação de plural para palavras terminadas em N. Eu posso acrescentar apenas o S, assim o plural ficaria hífens, ou posso acrescentar ES, e o resultado é a palavra hífenes, que está perfeitamente flexionada. Assim, a quarta afirmativa também está correta. Em seguida, plural dos substantivos terminados em AL, EL, OL e U. Substituição do L por IS. Então, se você pegar a palavra canal, por exemplo, é um substantivo terminado em AL. Como se faz o plural? Substituindo o L por IS. O plural fica canais. Logo, a quinta afirmativa também está correta. E, finalmente, plural dos substantivos terminados em IL. Se oxítonos, ocorre a substituição do L por S. E se paroxítonos, ocorre a substituição do IL por EIS. Vamos aos testes. Se tomarmos a palavra canil, ela é uma oxítona terminada em IL. Então, como faremos o plural? Substituindo o L por S. O resultado é canis. Porém, quando tomamos a palavra fóssil, é uma paroxítona terminada em IL. Neste caso, o IL é substituído pela terminação eis. E o resultado é fósseis. Portanto, a última afirmativa também está correta. E assim a nossa resposta é a letra E. Questão de concurso sobre gênero dos substantivos. Em uma das opções a seguir, o substantivo destacado classifica-se como sobrecomum, isto é, possui um só gênero e indica tanto seres do sexo masculino quanto do sexo feminino, como crianças. Aponte-a. Vá lá, tenta responder e continua aqui para ver se você acertou. E aí, encontrou sua resposta? Então vamos ver se você chegou ao gabarito. Na letra A, ele era genro de um dos rapazes. O substantivo genro não é sobrecomum, é biforme, uma vez que ele apresenta uma forma correspondente para o feminino, nora. Então, letra A está fora de cogitação. Na letra B, o jornalista postou a conversa na internet. O substantivo jornalista não é sobrecomum, ele é comum de dois gêneros, uma vez que cabem dois determinantes, um para cada gênero, para especificar esse substantivo. Numa referência ao homem, eu vou dizer o jornalista. Numa referência à mulher, a jornalista. O mesmo acontece com o substantivo cúmplice, que está na letra C. Eu tenho o cúmplice e a cúmplice. Portanto, cúmplice também é um substantivo comum de dois gêneros. E também será comum de dois gêneros o substantivo fã, que está na letra E. Nós dizemos o fã numa referência ao homem e a fã numa referência à mulher. Na letra D, nós temos o substantivo criatura, que apresenta essa única forma para se referir tanto a homem quanto a mulher. E a diferença de gênero não será construída nem pelo determinante. A palavra criatura só exige um determinante feminino, a criatura, tanto numa referência a homem quanto a mulher. Portanto, criatura, assim como crianças, é um substantivo sobrecomum. Assim, nossa resposta é a letra D.